Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o vídeo aí, deixa eu me apresentar um pouquinho. Então eu sou aluno da Univesp, eu entrei esse ano para estudar na Univesp, eu sou da turma 2020, do eixo de computação, vou fazer engenharia da computação. Só que essa não é minha primeira graduação, já tenho uma graduação que eu fiz licenciatura em matemática na Unesp de Ilha Solteira. Depois eu fiz mestrado e doutorado também na matemática aplicada na Unicamp. Como que nasceu a ideia desse canal? Porque é o seguinte, no começo desse ano, quando eu comecei a acompanhar as primeiras disciplinas na Univesp como aluno, porque eu já fui facilitador também durante um tempo da Univesp. Mas agora esse ano que eu entrei como aluno, em alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, eu senti algumas dificuldades na disciplina de pensamento computacional. E aí eu fiz um vídeo para ajudar eles. E aí eles gostaram, acabaram pedindo outros vídeos, e aí foi aí que nasceu a ideia do canal, e o canal foi crescendo. Aí depois, além de pensamento computacional, também acompanhei matemática básica, eu fiz um curso de férias de pré-cálculo, porque depois a gente ia fazer cálculo 1, né? Aí eu acompanhei também cálculo 1, e agora eu estou acompanhando a turma 2020, o eixo de computação, na disciplina de fundamentos matemáticos para a computação. O que eu faço para a turma 2020? Eu gravo alguns vídeos, algumas aulas de conteúdo, algumas de exercícios de apoio, de auxílio à atividade avaliativa, né? Como que funciona esse auxílio à atividade avaliativa? Que é o que eu vou começar nesse vídeo para cálculo 3. Por quê? Teve alguns alunos que me procuraram para me perguntar se eu poderia fazer alguns vídeos também de apoio a cálculo 3, né, que eu já estava fazendo para a turma 2020, se eu poderia fazer também de cálculo 3. E aí eu topei essa ideia, né? E eu quero agradecer também os alunos que me procuraram, né, por depositar essa confiança em mim, em especial a Simone, que conversou comigo. Então deixa eu explicar como funciona esse auxílio à atividade avaliativa. Então eu peguei, por exemplo, na semana 5, a atividade avaliativa de cálculo 3. Eram 10 exercícios. Eu fiz 10 exercícios similares. Então o meu exercício 1 é similar ao exercício 1 da atividade avaliativa da semana 5. O meu exercício 2 é um exercício similar, não igual, ok? Mas é bem similar ao exercício 2 da atividade avaliativa. Eu faço isso por quê? Porque o aluno vê a minha resolução dos exercícios de auxílio à atividade avaliativa. Aí ele vai na atividade avaliativa, fica mais fácil resolver, porque ele vê um exercício bem similar sendo resolvido, ele vai lá e resolve sozinho a atividade avaliativa para obter uma boa nota, né? Porque é importante ter boas notas na atividade avaliativa para não depender tanto assim na prova. Então eu vou começar nesse vídeo com a questão número 1, não da atividade avaliativa, né? A questão número 1 do auxílio à atividade avaliativa. Então essa questão número 1 que eu vou fazer na aula de hoje é uma questão bem similar à questão da atividade avaliativa da semana 5. Cuidado que não é igual. E aí eu vou fazer outros vídeos com os próximos exercícios, né? Então eu vou tentar fazer todos 10 vídeos aí com os 10 exercícios da atividade avaliativa, né? Lembrando que são exercícios similares à atividade avaliativa da semana 5. E aí vamos tentar fazer também aí da semana 6, né? A gente está começando na semana 5 porque aí a gente pegou um pouquinho o bonde meio que andando no meio do caminho, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ir até o final. Então vamos lá. Lembrando essa questão número 1 do auxílio à atividade avaliativa da semana 5, ou seja, uma questão bem similar à atividade avaliativa da semana 5, né? Questão número 1. Aí depois você vê, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, conforme eu for postando as outras questões que eu desenvolvi para o auxílio a atividades avaliativas, eu vou postando no meu canal. Eu vou deixar aqui embaixo um link para a playlist de cálculo 3. Então você entra lá na playlist de cálculo 3 e você vai conseguir ver todos os vídeos que eu já postei de cálculo 3, ok? No momento só está disponível a questão número 1, mas conforme eu for postando as outras questões, né, vai estar tudo lá na playlist. Então acompanha aqui, clica aqui na descrição abaixo, na playlist você vai ver se vai ter mais exercícios resolvidos da semana 5 ou da semana 6, ok? Então vamos lá. Exercício 1 do auxílio à atividade avaliativa da semana 5, né?
Então, se você perceber sua atividade avaliativa da semana 5, é um exercício bem similar com esse daqui. Então, é o seguinte, ó, a intersecção das superfícies parametrizadas. Então, eu tenho a superfície F, que eu fiz aqui da cor vermelha, e a P, que eu fiz aqui da cor roxa. Então, a F depende de um ângulo θ e um Z, né? Que vai ser o seguinte, cosseno de θ, seno de θz. Então, é uma superfície parametrizada. Perceba que aqui ela está no R3. O θ é entre 0 e 2π e o Z é um número real, né? Então, perceba aqui que o Z é independente do x e do y. Então, como o Z é independente, a mesma imagem que aparecer, por exemplo, no plano XY, essa imagem vai aparecer subindo para todos os Z's, né? Porque o Z é independente, né? O x e o y não depende do Z e o Z não depende do xy. E aqui eu tenho a função P, também parametrizada, né? O P de UV é o quê? U mais V, U e V menos 1, né? Com o V pertencente às reais. E aí ele quer a intersecção dessas duas superfícies. Então, vamos ver qual que é a imagem que nós temos aqui em R3, da função f, e também da função p, que também está em R3. Vamos começar aqui com a função f. Se você vê, o z é independente. Vamos pensar só no x e no y. No caso aqui, o x é cosseno e o y é seno, né? A gente não tem isso, ó. Que no vermelho, o x é cosseno de θ e o y é seno de θ. Mas pera lá, eu sei uma relação de cosseno e seno. É a relação fundamental da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. Então, no caso, o cosseno é o quê? É x, então vai ficar x ao quadrado mais... O seno é quem? É y mais y quadrado igual a 1. Então, a gente tem essa relação em relação ao f, que é o vermelho, né? Separei por cor, vermelho e roxo. Em relação à função f, eu tenho essa relação aqui, x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. E perceba que essa daqui é uma equação de uma circunferência de raio 1. E como o z é independente do xy, o que a gente tem? Essa circunferência de raio 1 vai se repetir para todos os valores de z. Então, se eu pegar uma circunferência e fazer ela subir para sempre e subir para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um cilindro infinito, né? Um cilindro reto infinito. Então, aqui eu tenho o gráfico dessa função f aqui. Okay? Esse cilindro aqui sobe para cima para sempre e para baixo para sempre também. Então, ele tem aqui, ó, em cada z que eu pegar, ele vai ter uma circunferência de raio 1, centrada na origem de raio 1, que é o que essa equação dá. Agora, beleza, então a gente já achou um cilindro. A vermelha é um cilindro. Vamos ver a P, que é roxa. Então, a P é o seguinte, o x é U mais V, o y é U e o z é V menos 1, né? Ó, o x é U mais V, o y é U e o z é V menos 1. Aí a gente tem o seguinte, ó, vamos achar aqui, ó, nessa daqui, a gente tem que o U é igual a y, beleza. E nessa daqui, a gente tem, como que a gente acha o v? Passa o menos 1 para lá. A gente não vai ter o seguinte, ó, que z, esse menos 1 passa para lá mais 1, igual a v, né? Ou seja, o v é igual a z mais 1. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar aqui na fórmula que eu tenho x, tenho u e tenho v. Eu vou trocar o u por y e eu vou trocar o v por z mais 1. Aí eu vou ter uma equação que só depende de x, y, z. Já não vai mais depender nem de u, nem de v. Então, perceba aqui, ó, como vai ficar x igual, no lugar do u eu coloco y, no lugar do v eu coloco z mais 1. Vamos trazer esse y para cá e esse z para cá? Como que fica? Isso daqui, ó, x, o y passa para cá menos y, o z passa para cá menos z e o 1 fica do lado de lá. Perceba que aqui a gente tem tudo linear, ó, x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, né? Tudo do primeiro grau. Então, nesse caso, isso daqui é uma equação de um plano. Então, essa é uma equação de um plano. E só para deixar bem claro, perceba o seguinte,
que nem o x, nem o y, nem o z são independentes. Olha só, tem uma equação que depende de x, y e z. Se eu olhar aqui, já dava para saber que o x, nem y, nem z são independentes. Olha aqui, ó. O z depende de v, mas o v também está relacionado com x, né? O y depende de u, mas o x também está relacionado com u, né? Então, ou seja, o x tem relação com o y, o z tem relação com o x, né? Desculpa, o y tinha relação com x e o z tinha relação com x. Então, no caso, não tinha nenhuma variável aqui independente, como tinha o z, né? Nenhuma coordenada independente, como tinha o z aqui no vermelho. Aqui eu posso olhar aqui nesse plano que não tem nenhuma independente, e aqui eu posso olhar também que eu não tenho nenhuma independente. Isso vai ser importante agora na nossa análise, ok? Então, só queria deixar isso claro que o z, principalmente o z, que é o que a gente vai ver agora, o z não é independente, ele depende. Eu tenho uma equação que depende de x, y, z. Depende, indiferente daqui, né? Aqui, ó, o x e o y dependia de θ, então os dois estavam interligados. O z não tem nada a ver nem com o x nem com o y, por isso que ele é independente. Por que eu falei isso? Porque é o seguinte, eu quero calcular então a intersecção do vermelho com o roxo. Só que o f, o vermelho, é um cilindro. E a função p roxa, o gráfico vai ser um plano. Então, no fundo, eu quero a intersecção do quê? Eu quero a intersecção de um cilindro com um plano. Quais são as possibilidades de intersecção de um cilindro infinito, lembrando que é um cilindro infinito, ok? De um cilindro infinito com um plano. As possibilidades são exatamente essas 5. As 5 que estão aqui nas alternativas são todas as possibilidades de intersecção de cilindro com plano. Então, um cilindro com um plano pode ser duas setas, pode ser uma reta, pode ser um conjunto vazio, pode ser uma elipse ou pode ser uma circunferência. Pode ser esses 5 casos. Esses primeiros 3 casos, duas retas, uma reta e o conjunto vazio, só acontece como aqui o nosso plano, o nosso cilindro, ele é perpendicular. Olha só o eixo XY, o plano XY, ok? Aqui está o plano XY. Concorda que o cilindro é perpendicular ao plano XY, por isso que a gente fala que é um cilindro reto, né? Porque ele é perpendicular, perceba que faz 90 graus aqui, ó, com o plano XY. Como ele é um cilindro reto, para a intersecção de um cilindro com um plano ser um desses 3 primeiros casos, é só se o nosso plano for também perpendicular ao plano XY. Então, se eu tiver um plano, se esse plano aqui fosse perpendicular ao plano XY, olha aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o plano XY e eu pego um plano que é perpendicular a ele, ou seja, que faria 90 graus com o plano XY. Então, aqui, ó, embaixo, ó, o chão aqui seria o plano XY. E essa parede aqui seria o nosso plano. Se esse plano fosse perpendicular ao plano XY, que é o que acontece aqui, a gente poderia ter, por exemplo, duas setas. Olha só, está cortando o cilindro. Perceba que ó, a intersecção do cilindro com esse plano aqui é exatamente duas setas. Percebeu? Então, se eu pegar um plano que seja perpendicular ao plano XY e cortar bem aqui no meio, ou seja, ou aqui mesmo, aqui, ó, eu posso cortar no meio, eu posso cortar aqui um pouquinho mais na borda, né? Eu só não posso cortar bem aqui rente. Eu tenho que cortar dentro da circunferência. Se cortar dentro da circunferência, no fundo vai ficar o quê? Vai ficar duas retas a intersecção. Olha aqui, ó, fica duas retas. Pode ser uma reta? Pode. Pega esse plano agora e imagina que ele está vindo aqui para frente, que vai pegar só essa reta aqui. Então, imagina que eu pego um plano que pega só essa reta aqui, ó. Aí, o que acontece? O cilindro com plano, a intersecção vai ser uma reta. Então, olha só. Pode ser duas retas. Se eu pegar esse plano, trazer um pouquinho para frente, vai pegar só uma reta. E se eu pegar esse plano, trazer bastante para frente, não vai pegar nada. Ou seja, vai ser um conjunto vazio. Mas perceba que esses 3 casos é só se o nosso plano for perpendicular ao plano XY, que é o que acontece aqui. Como que eu vejo se o meu plano é perpendicular ao plano XY? O nosso plano vai ser perpendicular ao plano XY se o Z for independente. Por isso que eu falei do Z que não é independente. Se o Z fosse independente, ou seja, tipo, dependia só de XY, e o Z podia ser qualquer coisa que não dependia de XY,
aí eu teria um plano que seria perpendicular ao XY. Por que seria perpendicular ao XY? Porque, como Z era independente, eu teria uma equação que só teria XY. E essa equação que só teria XY seria a mesma para todos os Z's. Então, ele cresceria perpendicular ao plano XY. Mas como o meu Z não é independente, ou seja, eu tenho uma equação que depende de Z, de Y, de X, o X depende de Z, o Y depende de Z, como tem uma dependência entre os três, então quer dizer que não é a mesma equação para todo Z. Para cada Z, eu tenho uma equação diferente de XY. Então ele não vai crescer reto, não vai ser um plano que vai ser perpendicular ao plano XY. Como esse plano que foi informado não é perpendicular ao plano XY, o que acontece? Não vai ser o caso de duas retas, não vai ser o caso de uma reta, que é se eu trazer esse plano um pouquinho mais para frente, e nem o caso de conjunto vazio, se eu trazer ele bastante para frente. Porque esses três casos, como eu expliquei, só acontece se o quê? Se o meu plano fosse perpendicular ao plano XY. E isso acontece se o Z é independente. O Z não é independente. Então, esses três casos estão excluídos. Não pode ser duas retas, não pode ser uma reta, não pode ser um conjunto vazio. Então, esse caso aqui não vai ser. Então, o que vai ser? Ou uma elipse ou uma circunferência. Como que eu sei se é uma elipse ou uma circunferência? Aí é o seguinte, ó. Se o meu plano cortar exatamente, se eu tiver um plano que for exatamente paralelo ao plano XY, olha só, que aqui eu tenho o chão, que é o XY. Se eu tiver um plano que for exatamente paralelo ao plano XY, ele vai cortar esse cilindro e vai formar exatamente uma circunferência. Então, se esse plano aqui for paralelo ao XY, ele vai cortar e vai formar exatamente uma circunferência. Só que para esse plano ser paralelo ao XY, o meu Z não poderia mudar, concorda? Pega um plano que é paralelo ao XY. O Z é sempre o mesmo. Então, o Z deveria ser constante. Só que olha só a minha equação, o Z é constante? Não faz sentido. Se fosse tipo x menos y igual a 1 e falava assim, o Z é 3 sempre. Então se eu falasse que o Z era 3 sempre, por exemplo, se aqui na fórmula aparecia tipo U mais V, aqui U e aqui 3. Então o Z era constante. No caso não, o Z depende do V. Então o Z não é constante. Se o Z não é constante, eu não tenho um plano que é paralelo ao XY. Se eu não tenho um plano que é paralelo ao XY, quer dizer que a intersecção não vai ser uma circunferência também. Então, também não vai ser uma circunferência. Então, qual que é o único caso que sobrou? É esse plano inclinado aqui. Então, olhando esse plano, eu sei que esse plano não é nem perpendicular, nem paralelo ao plano XY. Então, não pode ser nem esses três, porque não é perpendicular ao XY, nem esse daqui, porque não é paralelo ao XY. Ele vai ser um plano inclinado. E aí, o que vai acontecer? A intersecção vai ser uma elipse. Então, aqui, verdade, vai ser uma elipse. Resposta desse exercício 1, aqui, ó, uma elipse. Ok? Gostaram dessa resolução minha? Então, não esquece, se você gostou, segue o canal, ok? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com os seus grupos que você participa aí, que eu estou gravando esse auxílio aí da semana 5 e da semana 6 de cálculo 3, ok? Me ajuda também aí com o canal. Então, eu quero agradecer todo mundo que depositou aí essa confiança em mim para ajudar em cálculo 3. Próximo vídeo que eu vou postar vai ser o exercício número 2, né? Que é um exercício similar ao exercício 2 da atividade avaliativa da semana 5. Então, bons estudos a todos. Até o próximo vídeo.